Palavras de Vossa Excelência, convido o senador Donizete Nogueira a ocupar a tribuna do PT, senador do PT de Tocantins. Agradeço a oportunidade, senhor senador Eumano Ferreira, presidente da sessão nesse momento. Me inscrevi para fazer dois breves, mas importantes registros. Primeiro, senador Eumano, senhores senadores, senhoras senadoras, o Brasil comemora amanhã, dia 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. Quero saudar aqui, desta tribuna, em nome de Janaína Rodrigues e de Geislas Gondim, todas as mulheres negras do Tocantins, mais de 200 militantes tocantinenses que aqui vieram em marcha pela democracia racial. Essa linda manifestação, que nem mesmo a intervenção fascista, reacionária, conseguiu paralisar e tirar o seu brilhantismo, que foi a marcha das mulheres negras ontem, com mais de 30 mil mulheres marchando pela esplanada dos ministérios. Um dia para ficar na história, a marcha das mulheres negras contra o racismo, contra o machismo, contra a violência contra a mulher e todo tipo de preconceito e discriminação. É assim que se faz democracia. É assim que se constrói um outro Brasil melhor, com inclusão social, com igualdade racial, com direitos humanos, com direitos da mulher. Coube a mim a honra e o orgulho de estar relatando a MP 696, que trata da reordenação administrativa que envolve todos esses segmentos. O relatório já está pronto para ser lido e votado. Tivemos o zelo de ouvir todas e todos para democratizar o tema e adequar a proposta do Executivo. Mas quero aqui também, senhor presidente, condenar o ato de violência que houve ontem contra marchas das mulheres negras, mais do que isso, contra a democracia. Eu não quero tirar o direito de ninguém se manifestar, porque assim eu estaria deixando de ser democrático. Mas aquele acampamento ali onde está senador Eumano, senador Cristóvão, senador Lindenberg, ele fere um direito constitucional de todos os brasileiros e brasileiras, que é a liberdade de ir e vir, naquele espaço. Porque aquele espaço é o espaço que vem do Brasil inteiro, ônibus, caravanas, que vem conhecer o Congresso Nacional, desce ali e vai ali naquele espaço tirar suas fotografias para levar para os seus estados. Aquela invasão indevida autorizada pelo presidente da Câmara e, segundo eu soube, também pelo governo do Distrito Federal, está ferindo o direito de liberdade dos brasileiros e das brasileiras que vêm a Brasília e que quer se aproximar ali daquela rampa importante, símbolo nacional da democracia, e hoje estão impedidos. Penso que é preciso, na semana que vem, numa saída negociada, eu não sou pela violência, levar aquele acampamento para onde ele pode ficar. Não ali naquele espaço que está ferindo o direito de ir e vir das pessoas que têm, ali de estar presente naquele lugar quando vem a Brasília. Então, senhor presidente, foi um dia histórico, a Marcha das Mulheres Negras. E marchas virão. E marchas irão. E a democracia certamente vai vencer essa tentativa de imposição do fascismo e do terrorismo contra o povo brasileiro.
O segundo registro que eu gostaria de fazer é sobre esse acidente trágico que aconteceu em Minas Gerais. É um acidente, senador Cristóvão, para refletirmos muito. E aí, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, cidadãos e cidadãs que acompanham a TV Senado, a Rádio Senado e pela internet essa sessão do Senado Federal. O rompimento da barragem de rejeitos da mineradora São Marco, na cidade histórica de Mariana, devastando completamente o distrito de Bento Rodrigues, está sendo considerado um dos maiores desastres ambientais que o Brasil já sofreu. Ele só não é maior do que a devastação desenfreada que ocupou esse país sem planejamento, que é responsável por aquilo, senador Eumano, que debatemos hoje aqui, a crise hídrica. A sua solução de buscar água no subsolo, nos aquíferos, é uma solução. Mas se não resolvermos o problema de combater a devastação e a recuperação das matas ciliares, a recuperação das nascentes, a proteção dos abastecedores dos aquíferos, por onde a água entra e vai para os aquíferos, daqui a pouco a gente tira a água do subsolo e ela acaba. Então, precisa ser uma solução articulada, que a gente possa tirar a água do subsolo, mas que a gente articule ações de recuperação de vegetação, da recuperação da agricultura de plantio em nível para não assorear os rios, de plantio direto para não criar o pé de grade que impede a água de infiltrar. Então o país clama por uma solução articulada, integrada, que possibilite o ciclo natural da água subir e descer, abastecer a vida e continuar abastecendo para sempre. Senador Cristóvão, concedo com muita alegria e muita honra uma parte a Vossa Excelência. Senador Donizete, o senhor traz o que talvez seja um dos problemas que mais envergonharão o Brasil na nossa história no futuro. Nós podemos ficar, essa geração, nós podemos ficar conhecidos como os assassinos de rios. O Brasil está sendo, nessas últimas décadas, o Brasil está sendo um assassino de seus próprios rios. Os grandes rios lá do norte são tão grandes que conseguem se proteger. Além disso, ainda não chegaram lá as grandes indústrias. Ainda não chegaram lá as grandes explorações. Mas, do centro do país para baixo, o que a gente vê é um rio São Francisco acabando, por descuido, por indústrias, por hidrelétricas. O que nós vemos mais para baixo, São Paulo, Paraná, são rios poluídos. E o que nós vimos agora no Rio Doce foi, sem dúvida alguma, o assassinato de um rio. Claro que a natureza é mais forte que os homens. Provavelmente um dia nós todos vamos desaparecer e os rios voltarão. Mas depois de décadas, séculos talvez, de um renascimento paulatino da natureza. E isso pode ser evitado. Ainda é tempo do Brasil ter uma política séria, racional, cuidadosa para o uso de todas as nossas águas. Temos uma Agência Nacional da Água, que pouco tem se falado ultimamente. Temos os órgãos de patrimônio da natureza. Temos o IBAMA para proteger o meio ambiente. E mesmo assim, os rios estão sendo assassinados um depois do outro. Pouca coisa estamos fazendo. Eu temo que o caso de Mariana não seja suficiente para despertar uma grande consciência brasileira em defesa das suas águas. Temo isso. Temo porque
Daqui a algumas semanas os jornais falaram um pouco. As vítimas vão começar a se encontrar em um caminho para sobreviver, abandonadas ou com pequena ajuda aqui e ali, e a gente vai esquecer tudo isso. O grande fotógrafo Sebastião Salgado, que tem um dos projetos mais bonitos do Brasil, exatamente ali, em Aimorés, no caminho por onde passa o Rio Doce, um projeto de renascimento da floresta como era antes de chegarem aqui os portugueses. Ele está defendendo a criação de um fundo para a recuperação do Rio Doce. Porque as multas, além de pequenas, vamos falar com franqueza, Sr. Lindbergh, essas multas irão para o Tesouro. O Tesouro hoje vai querer pagar o salário dos atuais funcionários, vai querer pagar a aposentadoria dos atuais aposentados. Não vai ter tempo nem recursos para cuidar de um rio. Ou esse fundo é feito com o destino de ressuscitar o Rio Doce e no valor suficiente para ressuscitar e não para fazer um velório do rio, que eu temo que termine acontecendo. Ou então, senador Eumano, não vamos conseguir fazer isso. Eu tenho a impressão que a gente precisa chamar aqui a Agência Nacional de Águas, precisa chamar aqui o IBAMA, não só chamar os empresários também os empresários responsáveis por isso, mas temos todos nós. Por quê? Aquilo é produto da ganância, da irresponsabilidade, mas também da voracidade do consumo de todos nós. Porque sem essa voracidade para consumir cada vez mais, que precisa cada vez mais de ferro, que precisa de cada vez mais mineração e que com isso dá cada vez mais lucro para atender a ganância das empresas, sem a voracidade do consumo, com um tipo de progresso diferente, isso não aconteceria. Temos que aproveitar uma crise como essa e fazer uma reflexão. Onde é que nós estamos errando? Aquilo não acontece por acaso. Foram erros e erros. E não foram erros apenas de uma ou outra pessoa. É um erro coletivo, até porque não é só aquele rio. Não é só ali. Aquilo que aconteceu ali tem uma força muito grande pela dramaticidade daquelas águas jorrando, enlamaçada. Mas aquilo está acontecendo sem aquela força da água e sem aquela visualização da lama, em muitos e muitos rios. Inclusive no nosso São Francisco secando. Eu quero propor aqui que a gente trate de recuperar e de cuidar e de zelar pelos nossos rios, todos eles. Já conseguimos aqui, o senador Cássio e eu, graças ao senador Renan, ter uma sessão para discutir o São Francisco e a seca do Nordeste, mas não basta. É preciso discutir todos os rios antes que eles tenham o destino do Rio Doce, de uma maneira visível, porque muitos deles estão tendo de uma maneira invisível. Veja bem, quando a gente fala em falta de água em São Paulo, não é porque o povo está bebendo mais do que antes. Não é apenas porque a população cresceu, é porque a água ficou imprestável para beber. Não faltaria água se toda a água fosse potável, como era 5 décadas atrás, ou 3 décadas atrás. Falta de cuidado. A água não está desaparecendo por força da natureza. A água está sendo suja pela irresponsabilidade de todos nós brasileiros, sobretudo daqueles que permitiram que acontecesse o acidente exato este. Mas nós todos temos responsabilidade e ou nós todos cuidamos da nossa água ou a água não será cuidada. E aí, imagine a tragédia que será esse país, sem os seus rios, sem a água. É a tragédia que a gente está vendo nas cidades à margem do Rio Doce. Todas as nossas cidades são à margem de rios, mesmo que distantes para poder carregar a água por tubulações. Mas tem que ser, bebemos água. Então, o seu discurso é muito oportuno, senador. E vamos ver se a gente transforma o seu discurso em algo mais consequente, que depende de nós, para proteger os rios do Brasil antes que eles morram todos, como o Rio Doce vai ficar morto por algumas décadas. Obrigado, senador Cristóvão. Senador Donizete. Senador Donizete. Senador, ouço também o senador Delcídio Amaral, nosso líder do governo no Senado. Quero registrar e agradecer o pronunciamento à parte do senador Cristóvão e fazer constar do meu pronunciamento, pedir que se inclua pela relevância. Senador Delcídio Amaral. Fiquei alguns minutos fora, porque o presidente Renan me chamou lá
na presidência do Senado, mas não podia deixar de destacar o discurso de Vossa Excelência e, ouvindo um pouco os comentários do senador Cristóvão, sobre a questão da água, sobre o São Francisco, sobre essas grandes bacias hidrográficas que o Brasil detém. O Brasil, sem dúvida nenhuma, o futuro é de quem tem água, e o Brasil... E o Brasil ainda tem. E se for bem preservado através de políticas rigorosas, modernas, de preservação, sem dúvida nenhuma, essa é talvez a nossa maior riqueza. Mas eu queria só fazer um registro, meu caro senador Donizete, companheiro, amigo, sobre a questão do Rio Doce, que eu não podia deixar de destacar o ocorrido. Eu fiquei simplesmente estupefato com aquilo que assistimos, o que o Brasil inteiro assistiu, relativo lá à tragédia de Mariana. Ou seja, uma barragem de contenção de rejeito de minério que se rompeu, que trouxe consequências sociais e ambientais incalculáveis e, curiosamente, de uma empresa, a empresa Samarco, que tem como seus principais acionistas a BHP, que é uma das maiores mineradoras do mundo, se não for a maior, e a Companhia Vale do Rio Doce, agora conhecida como Vale. E o que me chama a atenção, eu passei pelo Ministério de Minas e Energia e fui presidente do Conselho da Vale do Rio Doce durante 2 anos. É inacreditavelmente o que absoluta falta de um plano de emergência para atender uma situação como essa. A sorte foi que o rompimento da barragem aconteceu durante o dia. Vossa Excelência imagina se esse acidente tivesse ocorrido à noite com as pessoas dormindo, nos distritos, aqueles moradores que são diretamente impactados por esse projeto. Nenhum plano, presidente Eumano, nenhum plano já pré-concebido para uma situação como essa. E uma barragem que se rompeu, e hoje, eu estou falando isso porque eu fui barrageiro, portanto, convivi com grandes projetos. O projeto lá no estado de Vossa Excelência, em Palmas, a usina lá, Luiz Eduardo Magalhães, eu andei a pé quando nós estávamos inventariando o potencial do rio naquela região. E hoje, meu presidente, qualquer barragem, ela detém instrumentos suficientes para que a gente se antecipe a qualquer grande acidente. Hoje, uma barragem, ela tem piezômetros, ela tem extensômetros, ela tem toda a instrumentação necessária para verificar recalque, para verificar esforço na barragem. Ou seja, uma barragem hoje, ela tem instrumentos de monitoramento que garantem em absoluto a segurança das mesmas. E isso é uma tecnologia que não é de agora, ela já vem se desenvolvendo há muitos anos. O estranho de tudo isso é que, aparentemente, uma barragem como essa, que não é uma barragem sofisticada, complexa, tenha passado por um acidente desse. E o pior, a demora na visita dos acionistas da Samarco. Aparentemente, o presidente da Vale só apareceu quando o presidente da BHP, que devia estar na Austrália, foi ao local do acidente. Isso tem que correr todo mundo. Acho até que a presidenta Dilma também tinha que se antecipar, já ter ido no início, quando aconteceu o problema.
mas sei das dificuldades e sei também da agenda dela, que é uma agenda difícil. Agora, o pior é o desastre ambiental e a contaminação do Rio Doce, um rio estratégico para Minas Gerais e para o Espírito Santo, e as consequências que isso trará para a vida aquática, para as populações que são impactadas diretamente pelo Rio Doce. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma, esse acidente tem que ser punido exemplarmente, pelos impactos sociais, pelos impactos ambientais, por tudo aquilo que aconteceu. E nós não podemos esquecer, meu caro senador Donizete, de olhar o Código Mineral. O Código Mineral está lá na Câmara dos Deputados, dormindo. Está lá há mais de 2 anos, aguardando aí a aprovação. E nós precisamos agora aproveitar para fazer uma discussão consistente do Código Mineral, inclusive sob o ponto de vista de licenciamento de lavra, porque esse acidente mostrou claramente que o mesmo rigor, por exemplo, que o setor elétrico ou o setor de petróleo enfrentam, o setor mineral tem que efetivamente também enfrentar. Para que a gente tenha rigor, para que a gente tenha supervisão, monitoramento, controle, que é o que lamentavelmente faltou nesse acidente que contaminou a água do Rio Doce, um rio absolutamente importante, né, para toda aquela região, para os 2 estados, né, e um rio de integração, né, um rio, a Vale, a famosa Vale hoje, ela veio, o nome dela histórico é Companhia Vale do Rio Doce, pelo que o Rio Doce sempre representou para toda aquela região, e eu quero aqui parabenizá-lo por tratar de um tema fundamental, água, que sem dúvida nenhuma, será a riqueza daqueles povos que terão futuro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Delcídio Amaral. Peço também para constar do conteúdo do meu discurso o seu pronunciamento, que vai enriquecer muito. Certamente, senador Cristóvão, a extensão e o volume dos 50 milhões de água, de barro, de metros cúbicos de lama que inundou, invadiu e matou temporariamente, porque eu acredito, como Vossa Excelência disse, que é temporariamente, a ação do homem, somada à ação da natureza, vai revigorar aquele rio. Como a presidente Dilma falou, nós vamos devolvê-lo a um patamar ainda superior do que ele se encontrava. Eu quero me solidarizar com as famílias, em nome da Emanuele Vitória Fernandes, de 5 anos, e do Tiago Damasceno dos Santos, de 7 anos, que estão entre as vítimas, aquelas que morreram graças ao acidente, por decorrência do acidente. Mas nós não podemos, de maneira alguma também, criminalizar a mineração, sobretudo em Minas Gerais, que tem o seu nome de origem nas minas. Mas nós temos que criminalizar os agentes sujeitos responsáveis por essa tragédia. Isso sim. Nós precisamos, senador Delcídio, dar mão daquele instrumento que as mulheres usam quando vai arrumar a mala, que é o e se. E se houver aquilo, mais um vestido, e se houver aquilo, mais uma sandália. Ao fazer uma barragem dessa dimensão, nós precisamos ir para o e se. E se ela romper? Então a gente tem que criar o mecanismo do se ela romper, antes que ela rompa, porque quando ela romper, a gente tem um mecanismo para conter o rompimento. Isso é preciso ser considerado. Nós não tínhamos ali, não temos ali instrumento nenhum, vai bater no mar. Vai chegar lá no mar e vai inundar e vai matar os corais, do jeito que está indo. Por falta do e se. E se ela romper?
que nós vamos fazer no rompimento? Isso precisa estar considerado. Nós temos 600 pessoas desabrigadas. Se nós formos só pensar nas pessoas desabrigadas, é pouco. E aí, senador Cristóvão, penso que hoje aqui, nesta tarde, que nós já debatemos a crise da água, do pronunciamento de Cássio Cunha Lima, do senador Cássio Cunha Lima, do senador Eumano, fizemos uma audiência extraordinária sobre o Rio São Francisco na Comissão de Meio Ambiente, esta semana. E no dia que eu tomei posse aqui, ali naquela outra tribuna, no dia 3 de fevereiro, eu chamei a atenção para essa questão da crise hídrica. Senador Eumano, a crise hídrica em São Paulo pode ter sido um azar para os paulistas, mas ela é uma sorte para esse país, para o resto do povo brasileiro, porque tomou evidência, como o senhor colocou aqui nessa tarde. Evidência que não teria se a crise fosse lá no Nordeste, porque a crise lá no Nordeste é mais ou menos natural. Então, nós temos a oportunidade, senador Delcídio, de dar a essas barragens de contenção os mesmos instrumentos que temos no sistema elétrico. E levar em consideração e se romper, e se secar, e se etc. Porque nós temos mecanismo, engenharia, conhecimento para fazer tudo isso. Não fazemos porque nós não colocamos, e os investidores, na maioria das vezes, só pensam num cifrão. Ele não pensa que tudo, uma pedra que você mover para fazer uma estrada, uma parede, tem que ser pensada em benefício do ser humano. E para pensar como ser humano beneficiário, nós temos que pensar em todos os cenários, todas as nuances, para que a gente impeça que, nesse processo, alguma coisa possa atingir o ser humano. E numa situação dessa, não foi pensado. Multa de 250 milhões? Isso é muito pouco. Nós temos que obrigar a Vale e a sócia dela, como o senador Delcídio falou, uma das maiores mineradoras do mundo, a bancar a recuperação do rio. Nós precisamos obrigar, nós temos que ter mecanismo para isso. Dure quanto tempo durar. Então, essa tragédia, que, como disse o senador Cristóvão, que ganha dimensão pelo volume, mas, senador Eumano, nós estamos todos os dias matando um pouquinho de rio, não com um acidente, mas pela ação cotidiana nossa. Aquilo que acumulou durante alguns anos, que agora provoca a tragédia, está acontecendo de forma disfarçada, cotidianamente em relação aos nossos rios. Este ano, nós já fizemos 2 audiências públicas, senador Delcídio, para discutir o Rio Araguaia. Um projeto de lei da senadora Cátia Abreu, agora nossa ministra da Agricultura, que começa que, quando fala do projeto, ela fala assim, restrição ao uso econômico do rio. As pessoas já dizem assim, o projeto ia ser arquivado. Por um pedido nosso, ele não foi arquivado, fizemos 2 audiências, planejamos 3. Nós ouvimos os cientistas, nós ouvimos os ambientalistas, nós ouvimos os atores sociais, e a 3ª audiência nós mandamos o convite para as autoridades dos estados que envolvem a área de meio ambiente e de agricultura, para fazer a 3ª audiência, para ver como a gente instrumentalizar o projeto de lei, para a gente antecipar o que está acontecendo no Rio São Francisco e impedir que impeça no Rio Araguaia, dando a ele finalidade econômica, mas de forma sustentável. As autoridades do Estado de Goiás, do Estado do Mato Grosso, do Estado do Pará, do Estado do Maranhão, que eu também incluí, porque o Rio Tocantins, que conta com o Araguaia, passa pelo Maranhão, e do próprio Estado do Tocantins, não responderam ao convite da audiência pública, porque falta ao poder público
né, aos governantes a responsabilidade para com isso. Porque nós, quanto gestores, muitas vezes a gente não vê as coisas que parecem abstratas. A gente vê o concreto, a gente vê o edifício, a gente vê o chão preto. Esse é um dos grandes problemas. Como é que vai resolver o problema da crise hídrica de São Paulo se a cada dia nós impermeabilizamos mais a cidade? A água bate e vai embora, ela não percola para abastecer o lençol freático, para abastecer as nascentes, então não vai ter solução. Nós precisamos reconceitualizar essa questão da drenagem no Brasil. E já tem ferramentas para isso. Nós não podemos continuar impermeabilizando o solo. Mas o problema também não está só nas cidades. Um dos graves problemas ambientais relacionados à água está nas extensas pastagens. Porque a pastagem você não cuida de instrumentos, porque é natural. Aí a gente não consegue perceber muitas vezes que o pisoteio da vaca, do boi ali, cria o que a gente chama de pé de grade, aí no caso é de pé de boi, que cria uma camada tão rígida que a água não impermeabiliza. Aí ela bate ali e corre para o rio, leva para o rio terra, que assoria o rio vai morrendo, porque o rio vai enlarguecendo. Um rio que tinha 600 e poucos metros, hoje tem 1.200 metros, por quê? É porque cresceu a água? Não. É porque ele foi sendo assoreado por uma agricultura mal conduzida, porque nós temos ferramenta para fazer a agricultura sem atingir o rio. Nós precisamos preservar a vegetação, a mata ciliar, mas nós precisamos fazer plantio em nível para que a água não leve terra para dentro do rio, porque a gente vai assoreando o rio, ele vai morrendo. E as hidrelétricas, senador Delcidio, eu pude perceber um negócio esse ano extraordinário que precisa ser observado. Quando a gente faz a hidrelétrica, a gente mata aquele ciclo natural das vazantes. Porque a parte do lago inunda as vazantes. Então, ela não gira mais, que era aquilo que o ribeirinho usava. Vinha a fertilidade, ele plantava, colhia e fazia um ciclo natural. Mas tem outro mais grave, que é abaixo da barragem. Como não tem água para encher o rio, porque é controlado, então você não represa as águas que vêm dos rios que abastecem o rio maior, de forma que possa fazer a vazante para deixar ali a fertilidade. E mais, como não tem o represamento, a água que vem, por exemplo, para citar um exemplo, do Rio Sono com o Rio Tocantins, ela vem numa violência tamanha, porque no teu represamento ela leva o barro, a areia, para a calha do rio e está assoreando o rio. Isso é tão grave que lá em Pedro Afonso e Bom Jesus, que tem a barra do Rio Sono com o Rio Tocantins, esse ano, uma praia histórica, que é a praia do Rio Sono. Um parênteses, por que chama Rio Sono? Conta a história que uma índia banhou no rio e deu um sono danado nela, dormiu. Ela dormiu ali horas, muito tempo. E os índios, então, deu o nome para o rio de Rio do Sono, porque se banhar naquele rio dá sono. E parece que é verdade. Então, lavou tanto o rio que só ficou o pedregulho, não tinha areia para poder usar a praia natural lá do rio, que tem quase século que é usada. Foi preciso da prefeitura puxar areia para colocar na praia. Então, essas coisas, como eu disse, do ICI, nós precisamos observar. Para as barragens de contenção dos resíduos de minério, para os aterros sanitários, para as barragens de tratamento do esgoto. Precisamos observar tudo isso e precisamos observar também essas nuances que eu coloquei aqui em relação às hidrelétricas. Por fim, eu quero dizer, senador Cristóvão, penso... Novo senador, a despeito de segurança de barragens, e só
citar um fato que aconteceu no Piauí, aliás, um desastre em 99, em maio de 99, em que houve um rompimento de uma barragem de 52 bilhões de metros cúbicos de água, não é? Em que ceifou a vida de 9 pessoas, seres humanos. Houve um desalojamento de 2.000 pessoas e ainda hoje o governo federal paga uma ajuda a 200 famílias. Ou seja, daí nasceu a lei de 2010, que estabelece uma política nacional de segurança de barragens. Mas o que nos preocupa é, há 15 dias, mais ou menos, estive em Fortaleza, no DENOX, e ouvi um testemunho do diretor-geral do DENOX, em que, falando sobre a situação da instituição, o esvaziamento, a falta de reposição de técnicos, etc., em que ele falava, antes desse desastre que comoveu o país, de Mariana, falava do risco do risco de quase 300 barragens construídas ao longo de décadas no Nordeste, feitas pelo DENOX, não usando rolos, que o nosso engenheiro, nosso líder, Delcy do Amaral, conhece muito bem, mas por patas de animais. Quer dizer, a compressão feita no maciço das barragens foi feita por animais. Quer dizer, ou seja, nós temos barragens no Ceará, e aliás, em outros estados, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Piauí também, construída há 80, 90, 70, 10, 30 anos, quer dizer, em que ele dizia, olha, nós estamos correndo risco, e são barragens não para acumular rejeitos de indústrias, ou mesmo de mineradoras, como é o caso de Mariana. Quer dizer, isso é grave. Eu ouvi há pouco mais de 15 dias, numa reunião da diretoria, que nós tratávamos da situação da instituição, ele chamando a atenção para esse fato. Lamentavelmente, tem que haver um desastre, uma catástrofe, para que nós acordemos, ou seja, o Estado brasileiro acorde para a iminência de um fato dessa natureza. Ou seja, a prevenção, as políticas nacionais, não é? E o que isso, do meu entendimento, meu nobre e eminente líder do governo, Delcy do Amaral, isso é um retrato, é uma corporificação da situação do nosso Estado, instituição do Estado brasileiro. Ou seja, nós temos, e se aprofunda, acumula um problema seríssimo, é um país em crescimento, é um país, é a sexta economia do mundo, é um país que está, quer dizer, nas cidades, todo esse processo de desenvolvimento em que o Estado, no meu entendimento, tem que ter uma estrutura para o enfrentamento das questões que surgem a cada momento. Apenas eu queria falar desse desastre, triste desastre havido no estado do Piauí há 6 anos, que não comoveu o Brasil, como está comovendo agora com relação à água, um problema secular do Nordeste, quando ocorreu esse problema de segurança hídrica do cérebro, do dínamo desse país, que é a cidade de São Paulo. Então, Vossa Excelência, está sendo muito feliz com o pronunciamento. Obrigado, senador Eumano. Também incluo sua contribuição ao nosso pronunciamento. Para caminhar para o encerramento, penso que o prejuízo para aquela região ainda é incalculável, não é, senador? Mas a gente tem que usar a matemática e tentar quantificar isso para, inclusive, buscar o financiamento suficiente para a recuperação. E aí, na linha do que colocou o senador Cristóvão, nós não podemos, por força de lei, por iniciativa nossa, criar um fundo. Mas está aqui o nosso líder do governo, precisamos conversar com a presidenta Dilma que a gente crie esse fundo, não só da recuperação do Rio Doce, mas um fundo para esses acidentes decorrentes dessa intervenção, que às vezes faz necessária ou é necessária, porque o que eu percebi agora na audiência pública do Rio São Francisco, senador Delcy,
um cientista, um professor, ele falou para nós. Naquele momento, a pobreza existente naquela região levou à iniciativa de usar a riqueza natural, embora de forma inadequada, para sustentar o desenvolvimento e garantir a vida. Só que essa ação mal pensada, até por falta do conhecimento à época, está levando o Rio São Francisco à morte. O principal, e ele dizia para nós, o principal devastador era o barco movido a vapor que desmatava a floresta à margem do rio para poder abastecer e mover o barco. Então, senador Gustavo, nós precisamos agir no sentido de criar esse fundo para que toda a intervenção, seja hidrelétrica, seja de represamento para poder captação de água, seja para essas barragens de resíduos minerais, a gente já destine um percentual que vá para esse fundo para ter, né, além de tomar todas as medidas, como eu disse, daqui do e se acontecer isso, se acontecer aquilo, a gente ter também o recurso para poder agir na hora certa, suficiente. Então, esse fundo, senador, eu me incluo na defesa dele, nós encontrarmos um mecanismo necessário para poder ter um fundo como esse, para esses acidentes em decorrência da intervenção humana, para responder às suas necessidades sobre essas questões das barragens em todos os aspectos. E as famílias, e os meus irmãos mineiros e irmãs mineiras, porque eu sou daquele estado, né, de nascença, tocantinense de coração, a nossa solidariedade. E certamente a presidenta Dilma, o Senado, o Congresso, o Senado e a Câmara haverá de agir nesse momento para ajudar a tomar as iniciativas necessárias para recuperar ao longo do período, com a nossa ação humana e a da natureza para recuperar aquele rio e tomar as medidas necessárias para que outro acidente agradeço a oportunidade, porque eu não sou daqueles que, quando vejo a crise, eu vejo o problema, eu olho a dificuldade. Eu, quando vejo a crise, eu vejo o problema, eu procuro achar a oportunidade. Penso que a natureza tem nos dado cotidianamente chamado a atenção para que a gente possa perceber as oportunidades que esse momento nos apresenta, para que o Brasil seja a vanguarda no mundo de um desenvolvimento com sustentabilidade, a sustentabilidade que garanta a prosperidade, a qualidade de vida das pessoas, abastecendo ela para garantir as suas necessidades básicas, educando ela para restringir o consumo desnecessário e a sustentabilidade do ponto de vista de... É isso. Nesta tarde, estou feliz de estar aqui no Senado, porque o que nós debatemos aqui, senador Eumano, e certamente vamos continuar debatendo ao longo desse período, trará soluções muito importantes para o nosso país. Obrigado, viva o Brasil, e meu sentimento de coração ao povo da região lá de Minas Gerais atingida por esse evento tão desnecessário, se tivesse sido observada as medidas que precisa tomar no caso de um acidente, porque os acidentes muitas vezes a gente não pode evitar, mas a gente pode prever o que fazer quando o acidente, se ocorrer, a gente haja e impeça os danos. Obrigado. Boa